Olá! A gente vai conversar hoje sobre a próxima grande evolução da arquitetura financeira. O nosso objetivo aqui é claro: mover a área de finanças de um lugar que só olha para trás, que só reporta o passado, para um sistema de inteligência contínua que de fato ajuda a construir o futuro. E tudo começa com essa pergunta. Pensa nisso. E se a gente pudesse transformar o DRE, o balanço, não em um retrato do que já foi, mas em um mapa do que está por vir? Essa é a grande virada de chave. Porque hoje, o nosso principal adversário é o tempo. A gente vive com uma latência de dados que é, na prática, um risco estratégico. Tomar uma decisão importante hoje, com base numa foto do mês passado, é como dirigir um carro de corrida olhando só pelo retrovisor. É perigoso. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesse problema, no que a gente pode chamar de risco da miopia financeira. O cenário que a gente conhece bem é esse aqui, um esforço braçal enorme. São horas e horas de pessoas talentosíssimas extraindo dados de um sistema, jogando em planilhas, cruzando informações, reconciliando números. Esse processo todo, além de atrasar qualquer decisão para, sei lá, o quinto ou sétimo dia útil do mês, ele aprisiona o nosso capital intelectual. O talento da equipe fica preso em tarefas que, sinceramente, uma máquina faz melhor e mais rápido. A solução, então, não é otimizar a planilha. É preciso redesenhar a fundação. Vamos dar uma olhada em como se constrói essa arquitetura de inteligência contínua. A beleza dessa arquitetura está na sua lógica e no seu poder. Pensa assim, ao invés da extração manual, a gente cria pipelines de dados automáticos, as famosas rotinas de ETL, que buscam as informações em todas as fontes, seja no SAP, no Oracle, em planilhas, onde for, e trazem tudo para um único lugar, um Data Lake central. E qual o resultado disso? Quando a equipe financeira chega para trabalhar de manhã, os dados da empresa inteira já estão lá, limpos, organizados, padronizados e prontos para a inteligência artificial começar a trabalhar. A gente elimina a fragmentação e cria um verdadeiro ecossistema integrado. E com essa fundação sólida, o jogo muda. A gente pode finalmente aplicar a inteligência artificial para resolver desafios específicos e, de fato, blindar as nossas decisões financeiras. O primeiro grande desafio é o dos ativos. Um ativo tem, na verdade, duas vidas. Uma vida é a contável, no papel, com aquela depreciação bonitinha, linear. A outra é a vida real, lá na operação, com falhas, com manutenção, com problemas. E essas duas vidas nem sempre conversam. Para proteger a integridade do balanço, a gente usa um algoritmo chamado Isolation Forest. Pensa nele como um cão de guarda silencioso, que vigia os dados 24/7. A grande diferença é que ele não audita por amostragem, ele faz um pente fino em 100% da base de ativos e isola na hora qualquer anomalia matemática, qualquer coisa que fuja do padrão. Uma depreciação duplicada, um valor residual esquisito, ele pega antes que isso contamine o resultado. O segundo desafio é clássico, o estouro de orçamento em projetos. E a gente sabe, né? Um projeto não fracassa de repente. Ele vai sangrando caixa um pouquinho a cada dia. O problema é que a contabilidade tradicional só percebe a hemorragia quando já é tarde demais. Para resolver isso, a gente usa redes neurais recorrentes, ou LSTMs. A chave aqui é que elas têm memória. Elas não olham só a foto do gasto de ontem, elas analisam a trajetória toda, a velocidade com que o dinheiro está sendo gasto em relação ao que está sendo entregue. E com isso, o modelo consegue projetar a curva e avisar, por exemplo, lá no mês 3, que o projeto tem uma alta probabilidade de estourar o orçamento no mês 9. Isso dá um tempo de reação para a gestão que hoje a gente simplesmente não tem. E o terceiro desafio talvez seja o mais estratégico: entender o porquê. Por que a margem caiu? Por que a receita subiu, mas o lucro não? Hoje, encontrar essa resposta é um trabalho de detetive, uma caça manual e exaustiva em milhares e milhares de linhas de transações. A solução para isso é uma arquitetura genial chamada ARIAGE. De forma simples, a gente ensina um modelo de linguagem, tipo um GPT, a primeiro ler os dados brutos direto do RP. E só depois de ler os fatos ele tem permissão para escrever. O resultado? A máquina gera a primeira versão do relatório de análise em português claro, explicando as causas daquela variação na margem. Basicamente, ela transforma números brutos numa narrativa de negócio, conectando o financeiro com a operação. Isso nos leva a um ponto absolutamente crítico que define toda a governança de um sistema de IA em finanças. Porque, invariavelmente, a auditoria externa ou interna vai chegar e perguntar o porquê. E a resposta, claro, nunca pode ser porque a inteligência artificial disse. Isso não existe no mundo corporativo. Por isso, a nossa arquitetura é toda construída sobre IA explicável, ou XAI.
Cada recomendação do sistema, como uma provisão para um projeto, por exemplo, é totalmente decomposta matematicamente nas suas causas. O sistema mostra exatamente o peso de cada variável. Olha, essa provisão é composta por 50% de impacto cambial, 30% de atraso físico e 20% de horas extras. Não tem caixa preta. É uma defesa determinística, 100% auditável. E isso ilustra perfeitamente o nosso modelo de governança. A inteligência artificial processa, analisa, recomenda, mas a autoridade final, o clique de aprovação, sempre será humana, do controller. É o que chamamos de Human in the Loop. A tecnologia aqui não substitui o julgamento humano, ela o potencializa. Ela funciona como um exoesqueleto cognitivo que fortalece a tomada de decisão e a governança. Agora, para a gente fechar, vamos conectar todos esses pontos e entender como isso se transforma em um ativo estratégico de longo prazo. Porque essa automação inteligente força uma reengenharia do bem mais precioso que a gente tem, o tempo e o talento da equipe. Quando a gente elimina o trabalho braçal de manipular planilhas, a gente joga a equipe num ambiente de aprendizado acelerado. O papel do analista e do controller evolui. Ele deixa de ser um consolidador do passado para se tornar um arquiteto do futuro. Deixa de ser um gerador de relatório para ser, de fato, um parceiro estratégico do negócio. E é muito importante entender isso. Esse sistema não é uma despesa, não é uma ferramenta, é um ativo de dados cumulativo. A precisão dos modelos de machine learning não é estática. Quanto mais dados eles processam, melhores eles ficam. É um ativo que se valoriza com o tempo, criando uma verdadeira resiliência estrutural para a companhia contra crises e choques futuros. Eu quero terminar com essa reflexão. No fundo, essa arquitetura que a gente discutiu elimina o ponto cego temporal. A questão, então, não é só sobre quanto tempo a gente economiza no fechamento do mês que vem. A verdadeira pergunta é: qual é o valor de conseguir identificar e corrigir um desvio estratégico hoje, com precisão, ao invés de descobrir esse mesmo problema daqui a 6 meses, quando o prejuízo já pode ser irreversível? É sobre isso. É sobre o valor de agir sobre a realidade de hoje com a previsibilidade do amanhã.